Café Corporativo de hoje traz um assunto muito relevante para você que tem comércio. Portanto, se você tiver que perder, não perca. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no Canal 25, recebendo hoje o meu grande amigo Fernando Colim. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar com você. O Fernando Colim, ele tem só 40 anos de comércio varejista, né, Fernando? Ele atualmente é diretor de uma das grandes redes de comércio para marcenaria e ele é especialista em administração desse tipo de negócio. Nas horas vagas também é sambista, né, Fernando? Conta rapidamente essa história aí. Eu faço umas brincadeiras de gravar algumas músicas antigas, né? Eu adoro Nelson Gonçalves, eu tenho no YouTube umas coisinhas aí que eu fiz algumas gravações. Muito bom. Mas vamos falar um pouco a respeito de trabalho, né? Do comércio. Porque a gente percebe que muitos dos comerciantes, eles são empresários por necessidade. São aqueles empresários que, num determinado momento, tinham uma expertise, eram bons naquilo que faziam e resolveram ter um negócio próprio. E muitas vezes eles não foram formados para serem empresários, né? Eles caíram ali. E isso faz diferença na hora do resultado final, né, Fernando? Exatamente. Uma boa parte dos comerciantes são trabalhadores, aquelas pessoas que têm muitos sonhos, muitos desejos, e se arvoram para entrar nesse tipo de atividade profissional, que ela inicialmente parece muito fácil, muito simples, que é comprar e vender, mas há nuances no meio desse caminho que podem determinar ou o sucesso ou o fracasso desse tipo de trabalho, desse tipo de atividade, que o comércio é bastante difícil, parece simples, mas é difícil. Isso vale tanto para comércio quanto para serviços, né? Hoje o serviço ele está muito incorporado no comércio. Então você muitas vezes é obrigado a colocar dentro da sua loja, do seu estabelecimento, algum tipo de prestação de serviço, seja frete, seja fazer algo mais, qualquer coisa que seja, né? E vale para o serviço também, sim, com certeza. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, óculos, né? Eu tenho uma ótica. Não basta simplesmente eu comprar por 10 e vender por 20 e achar que eu tenho 100% de lucro, porque não é isso que está acontecendo, né? Exatamente. Muitas vezes, o caso da ótica, eu até, quando vim para falar com você, eu fiquei pensando o seguinte, vamos imaginar que nós tivéssemos aberto a Oliveira e Colim Artigos para Festa. Tá bom. Certo? Então, você viu que eu já botei ele como meu sócio aqui, né? Oliveira e Colim. A gente não acertou o valor ainda. Muito bem. Então, nós podemos, nessa empresa de festa, fornecer os artigos e, eventualmente, fornecer qualquer tipo de serviço a ser locado dentro dessa festa. Sim. E aí a gente vai comprar alguma coisa por 10 e a gente vai acreditar um lucro enorme, vender por 25, 15 reais, 150% do custo do produto e nós vamos arrebentar com isso daí. É lógico que atrás disso envolve outras coisas, mas inicialmente de fato, aqueles 15, que é bruto, vai me deixar quanto? Líquido. E aí entra naquela circunstância de ver quanto eu estou gastando para manter a Oliveira e Colim Artefatos, Artigos para a Festa. Que é essa grande dificuldade, porque você falou sabiamente. Nós sabemos fazer, nós sabemos onde comprar, onde adquirir a melhor marca, com o melhor preço, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de administrar. E é nessa hora que a gente sofre. Porque, olha, é muito comum fracassar, não só porque deixou de vender, ou porque está num ponto ruim, ou escolheu o segmento errado, qualquer coisa do tipo, não. Muitas vezes você pode fracassar por vender bastante e vender mal. Quer dizer, se eu vendo com prejuízo, quanto mais eu vendo, mais rápido você quebra. Mais prejuízo eu tenho. Exatamente. Agora, o que é que determina essa questão da lucratividade? Porque o que importa, na verdade, é lá embaixo o quanto sobra. É o quanto você recebe, menos quanto você gasta. E muitas vezes ele acaba esquecendo de colocar alguns valores dentro dessa conta. Como por exemplo? Por exemplo,
Quando nós temos, por exemplo, no nosso comércio, uma folha de pagamento de 20 mil reais, todo mês nós vamos lá no banco e vamos lá depositar para cada colaborador, no total dá 20 mil reais, nós apontamos 20 mil como a despesa da mão de obra. Na verdade, não. É mais ou menos 35. Porque eu tenho imposto, eu tenho o custo de administração dessa folha. Todos os encargos, eu vou ter o 13º, ter o férias, o adicional de férias. Se eu demito, eu tenho a multa do fundo de garantia, 10% é do governo, 40% é dele, e por aí vai. Então, na verdade, isso vai dar mais ou menos uns 35. Então, na hora de somar, eu somo 35. Uma outra coisa que é comum, imaginemos que nós dois, ou vamos pensar que a empresa é só sua, Tá. e você alocou essa empresa num imóvel seu. É muito difícil você, Aguinaldo Oliveira, se apartar da Oliveira Artefatos para Festa, Artigos para Festa. A Oliveira Artigos para Festa tem que pagar o aluguel para o Aguinaldo. Que normalmente não se faz isso, né? Então, quanto é? Vamos estipular no valor aqui, 5 mil reais é o aluguel. Né? Então, o Aguinaldo, na empresa dele, vai ter que colocar 5 mil reais como despesa e, de fato, melhor seria se ele pagasse os 5 mil para ele mesmo. A pessoa jurídica pagando para a pessoa física. E ir computando. É muito comum, para querer que dê lucro, alguns comerciantes começam a pôr debaixo do tapete e esquecer, não apontar. Eu passei isso na pele. Meu tio tinha um comércio, e ele tinha um comércio muito promissor, né? E aí eu falei, escuta, separa a sua despesa pessoal. Porque a história é quanto do seu negócio é seu. É fácil. É muito comum, a pessoa vai lá, abre a gaveta do dinheiro ou o cartão do banco e gasta X. Sim. Porque ele vê lá o saldo bancário. Mas se nós considerarmos que, por exemplo, o nosso negócio dá 10% de margem líquida, porque eu apontei todas as despesas, eu fiz tudo para aquele faturamento dentro de um ponto de equilíbrio, blá, 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 blá. Então, se eu tenho 1.000 reais no caixa, 100 só é meu. Exato. Os outros 900 não são meus. São que eu vou ainda utilizar, que eu tenho que pagar fornecedor, eu tenho que fazer uma série de coisas. É recurso para dar continuidade no negócio. E parece, muitas vezes a gente vai escutar algumas pessoas falarem sobre negócio e tal, e as pessoas falam as coisas assim, o que eu chamo assim, muito lá em cima. E a gente precisa começar a trazer um pouco mais para baixo. E tem uma outra coisa, as pessoas não provisionam riscos, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu negócio, eu faturei 100 e eu gastei 60, significa que eu tenho 40 mil que sobrou no caixa no meu final do mês. A tendência do empresário pegar esses 40 mil e pôr no bolso. E se ele fizer isso no mês que vem de novo, né, ele vai ser um empresário rico de uma empresa pobre. Isso. É isso? Isso mesmo. Veja, por exemplo, a depreciação do maquinário que foi alocado, da estrutura, de toda a estrutura, do automóvel que faz a entrega, ou da motocicleta, ou de tudo que estiver ali, amanhã depois ele vai precisar repor, e aquilo lá então desvaloriza. Então eu pego todo o dinheiro que eu coloquei lá e eu desvalorizo ele um tanto, porque eu preciso considerar o seguinte: se eu, ou se o Oliveira foi lá, o Aguinaldo foi lá e colocou o dinheiro no negócio 100 mil reais, se ele tivesse esse dinheiro aplicado, quanto renderia para ele? A 1.000, 100, sei lá quanto. Então, na verdade, você está deixando de render o seu dinheiro e tendo essa despesa no seu negócio. Então, você precisa ir desvalorizando isso. Acontece muito com quem tem frota de automóvel, que o automóvel cai de valor. E na hora de você colocar, se você tirou todo o dinheiro... Você não repõe a compra desse automóvel. Não repõe. Você não repõe. E aí uma coisa muito comum é ele financiar outro automóvel e esquecer que agora ele tem uma parcela para pagar e que tem que estar no fluxo de caixa dele, né? A coisa do empréstimo bancário, ela precisa tomar cuidado, porque existem regras básicas em qualquer tipo de negócio que quando você empresta, por exemplo, para capital de giro, acreditando que você vai pegar aquele percentual e vai conseguir pagá-lo pela margem que você tem, mas se você não tem uma boa administração de despesa ou precisou fazer um preço mais baixo em função do mercado, você não paga aquilo. E aí quando você vê, você está com uma grande dívida,
correndo atrás do rabo, como a gente fala, e você não paga. Fernando, a gente vai fazer um intervalinho. Depois do intervalo, eu juro que eu vou trazer notícia boa para o empresário, porque senão o empresário vai falar assim, poxa, não compensa ter minha loja aqui, não compensa sim, é muito bom ser empresário, só precisa aprender a ser. É isso, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos conhecer a dica de segurança do Pelegrino e voltamos daqui a pouco com mais Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o cinto de segurança ajudando a empurrar um veículo sem a ajuda de terceiros. São várias as possibilidades do cinto de segurança ser um aliado em necessidade extrema. Em caso de pane do veículo sem ajuda próxima para empurrá-lo, vai aqui uma dica importantíssima para socorrê-lo com pouco esforço. Puxe completamente o cinto de segurança do motorista para fora do veículo. Feche a porta do carro e passe o cinto de segurança transversalmente em seu corpo, lembrando de deixar o vidro do motorista totalmente aberto. Posicione-se do lado de fora com a parte do corpo encaixada no cinto e use uma das mãos para controlar o volante. Tal técnica só é eficiente em ruas planas e sem curvas. Cuidado, não use essa técnica em ladeiras. O cinto de segurança passa a ser estratégico para o seu socorro. Portanto, vistorias devem ser realizadas imediatamente. Afinal, precisará um dia dele em emergência. Ao puxar totalmente o cinto do carro e perceber no final do curso desse cinto uma coloração diferente, pode ser que seu veículo tenha ficado em enchentes. Confira a data de produção do cinto fixado na própria tira em comparação com a informação da produção do veículo na coluna da porta, garantindo assim a sua originalidade. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Fernando Colim, falando a respeito do dia a dia do pequeno e médio empresário, em especial do comércio varejista. Colim, é muito comum o sujeito ter lá o seu caixa. Hoje a gente trabalha muito pouco com notas, né, com dinheiro em espécie. Mas ainda assim, era muito comum o fornecedor vir entregar a matéria-prima, enfim, os produtos aqui, e o empresário tirar o dinheiro do caixa e já pagar ali, né? E, como você próprio disse, ele nem sabe quanto daquele dinheiro é dele. Isso é um risco para o negócio? Vejamos, se o dono do negócio não sabe o quanto ele tem de margem líquida, como nós falamos anteriormente, dando o exemplo do 1.000 e do caixa que só senha dele, por exemplo, sim, e ele começa a gastar mais, ele começa a tirar recursos da empresa. E aí, num determinado momento, na hora de pagar um fornecedor, na hora de fazer isso, ele não tem o recurso. E ele começa a pedir prazo para o fornecedor, e aí ele começa a se endividar, ou seja, prazo do fornecedor, ou seja, empréstimo no banco. Passivo, então, né? A conscientização é simples. Quanto é que deixa? E outra coisa, quanto eu posso trazer para mim e regular minha vida pessoal com aquilo que eu tenho. Quem foi empregado a vida inteira e vai ter o próprio negócio, ele não enriqueceu porque ele tem o próprio negócio. Ele vai entender de que ele precisa continuar com aquela vida. Aliás, o quanto mais simples, melhor. Pessoa física pobre, pessoa jurídica rica. Essa é a receita. Não paupérrima. Sim. Simples, eu vou dizer. Simples. Então, se eu posso imaginar que os custos que eu tenho na minha família são R$5.000 no mês, R$10.000 no mês, o meu negócio eu tenho que rentabilizar isso daí. Se ele não rentabiliza isso daí, ou eu troco de negócio ou vou fazer outra coisa. Eu tenho que ver, ou eu vou aumentar a venda, ou vou diminuir a despesa, eu vou ter que pensar.
Mas é que a maioria dos pequenos empresários, isso é uma falha que a gente tem, porque o empresário não estuda, e nós estamos aqui justamente para incentivá-lo a estudar, mas de uma maneira geral, o empresário ele confunde o que é vida pessoal com aquilo que é vida profissional. Então ele pega o dinheiro do caixa para pagar a escola do filho. Isso mesmo. Não é? Isso eu não estou falando só de varejo, não. Estou falando de empresários de diversos setores, que muitas vezes é o seu auxiliar financeiro que paga a escola dos seus filhos. O boletinho vem para a empresa pagar. Exato. E isso é um risco muito grande, não é? Um risco bastante grande, até por problemas fiscais também, inclusive. Precisa tomar cuidado com isso daí. Mas se você for lá tirar R$100 todo dia, em 25 dias úteis, você tirou R$2.500. Ou seja, aí a gente começa a pensar em notícia boa para o empresário. Então, mas vamos lá, a notícia boa é essa. Vá se informar de como é que você compõe essas despesas. Eu me lembro, eu fiz um curso no Senac há muitos anos atrás, que ele é atualíssimo, sobre como você compõe os custos. Porque através dos custos, inclusive, eu coloco o meu preço de venda e verifico se ele está dentro do mercado ou não. Ele está dentro do mercado, deixa aquela margem que eu desejo. Eu adequei a minha vida pessoal ela vai crescendo conforme o meu negócio vai crescendo. E aí, então, eu vou conseguindo, seja o crescimento da valorização do dinheiro e mais um pouco do meu trabalho, vai com o tempo, a coisa vai melhorando e eu vou conseguindo ter mais riqueza e gerando mais riqueza. Eu só não posso ter pressa de começar agora e amanhã, já que ele está comendo de tudo do meu negócio. Então, se informar. Como eu disse lá no começo, muitos comerciantes são trabalhadores árduos, mas que às vezes falta informação. E olha, a informação ela tem na internet, inclusive. Vamos começar com as informações mais básicas. Como precificar, como receber, quais são os serviços que eu posso fazer para facilitar a compra do meu cliente, e tudo por aí vai. E, no final, analisar a despesa. Se você olhar as despesas, você já está dando um passo que 80% dos pequenos não fazem. E aí o seu negócio vai ser promissor, você vai estar à frente. Porque muitos negócios começaram pequenos. Sim. Quantas histórias nós temos? A maioria, né? A maioria dos negócios começaram pequenos. Se a gente colocar empresas tradicionais da nossa cidade, você vai ver a história, era uma lojinha, era um pequeno... A garagem de alguém, né? Isso. Hoje começaram a vir as grandes redes, né? Mas de uma maneira geral, se nós pegarmos alguns anos atrás, quantas famílias não prosperaram justamente com o negócio? Agora, Fernando, a pergunta é, se o empresário tem onde buscar informação? Você falou de internet, você falou do Senac, mas de uma maneira geral seria muito interessante se o empresário estudasse, não é não? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós temos uma modificação muito grande em todos os aspectos. Em qualquer tipo de comércio, ele era feito há 10 anos atrás de um jeito e hoje ele não é feito mais daquele jeito. Entra um monte de coisas, desde o tipo do consumidor que ele tem, que vai mudando de geração em geração, até todos os recursos possíveis, que nós temos a inteligência artificial, nós temos tudo aí. Inclusive um RP para cuidar do seu negócio. Uma coisa que dá todas as entradas, dá todas as saídas e para você conseguir controlar. Porque tudo aquilo que a gente tem controle e consegue mensurar, a gente consegue depois olhar o resultado. Se você não mede, você não sabe. E não melhora, né? E não melhora. E mais, procurar novas práticas porque você não obtém um resultado melhor fazendo as mesmas coisas. Veja como era quando nós éramos jovens. Como era, a gente comprava as coisas, como eram vendidas as coisas. Veja hoje. Mas o que é importante? Levantamento, consciência, apontar e a partir daí medir. Quando você fala de ERP, você está falando para traduzir, ter ferramentas de gestão, um sistema, um software, né? Isso. Ou seja, não profissionalizar a empresa, não ser mais aquela conta de papel, né? De anotar tudo a lápis. Vamos profissionalizar a nossa empresa, por menor que ela seja, quanto mais eu profissionalizar, mais probabilidade eu tenho de crescer. Eu passei pela implantação dos ERPs, a gente fazia quando não tinha ERP. E hoje tem ERP gratuito. Na internet você encontra ERP gratuito. Então você não tinha controle nenhum. Minimamente tem alguma coisa agora, é um passo. Quanto vende, de qual produto você vende, para quem você vende, quanto custa e quais são as suas despesas.
quem te deve, quem você tem que cobrar. Isso tudo um RP simples. Simples faz. Veja só, eu participei em janeiro do ano passado da National Retail Federation, que é a maior feira de data, big show do comércio varejista do mundo. Eu tive essa oportunidade. Então todo mundo fala lá em cima. Não é? E essas coisas pequenas, eles acham, na verdade, que está todo mundo já dentro de um processo elevado. Não, temos gente começando. Só que hoje, se nós formos olhar, hoje é mais fácil de começar, embora mão de obra e outras coisas sejam um fator determinante, mas hoje é mais fácil de começar porque nós temos informação mais diluída, propagada na rede, que na época não. Tá bom, vamos para mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco com mais desse assunto que, na minha opinião, é de grande valia, um diamante para o nosso telespectador varejista. Até daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína no nosso Café Corporativo de hoje, falando com o Fernando Colim. Fernando, você assistiu o programa da semana passada com o Marcos Bergamini, falando sobre valuation? Sim. Você viu? Sim. E o Marcos, ele trouxe isso, o valor da empresa, como que ela é calculada. Se o empresário profissionalizar a gestão, ele vai ter mais facilidade para valorizar a empresa, seja numa venda, numa sucessão, passando para o filho. Faz sentido? Totalmente, totalmente. Eu trago comigo uma verdade. O homem que vem para o comércio, aquele que se arvora como empresário do comércio, ele é valente, ele é corajoso, ele vem nadando contra a maré e acreditando que ele vai chegar lá do outro lado e vai encontrar aquele coqueiro maravilhoso com aquela água de coco gelada para ele tomar, quizá até uma cerveja. Então ele é alguém com muita obstinação. Sim. Se ele juntar a obstinação que ele tem com controle, primeiro, ele é imparável. Você não para. Sim. Segundo, a empresa dele progride. E seja para suceder para os filhos ou para quem quer que seja, ou para vender, utilizando os métodos que o Marco disse, do valuation, ele vai ter uma grande lucratividade e um retorno de todo o esforço. Ele fez um esforço hercúleo para chegar. Nós temos que olhar para essas pessoas, para todos esses homens e mulheres que se arvoram no comércio, como heróis. Sim. Heróis, obstinados. E não é fácil. Não basta matar um leão por dia, você tem que deixar outro amarrado para amanhã. E é assim que eles fazem. E o que eu acho interessante é que muitas vezes pessoas que entram em negócios por necessidade ou por circunstâncias acabam se mostrando grandes empresários simplesmente porque fazem isso, né? Aquela senhora que começou a trabalhar antigamente para ajudar o marido e se tornou uma empresária muito maior do que ele. Hoje não, hoje as mulheres já são protagonistas, mas quando a gente fala de 40 anos atrás, as poucas mulheres empresárias, elas entravam nos negócios meio que para ajudar. E hoje a gente percebe, como você falou no segundo bloco, que elas são excelentes administradoras, né? Justamente porque tem métodos. E a mulher especificamente é mais corajosa. O homem tem muitos sonhos e tal, mas a mulher normalmente põe o pé mais no chão. Mas olha, somando então, para os nossos amigos que nos ouvem, obstinação, controle, pé no chão e olhar para frente e não parar, porque muita gente vai querer te derrubar, ou o próprio mercado quer derrubar, ou o concorrente, ou quem quer que seja. Mas se você tiver esses ingredientes aqui, ninguém te derruba. Você para porque quer. É Muito isso. bom.
Obrigado, Fernando Colim, Que é isso. por participar com a gente e trazer realmente esse valor todo aqui para o Café Corporativo. Obrigado a você pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que nos vê. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você nos acessa também pelo youtube.com.br/Café Corporativo, que afinal nós estamos aqui para te trazer valor e para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.